Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, mais uma vez gravado no domingo à noite. Eu sou o Leandro Bittar, esse programa é um oferecimento da Session, e aqui a ideia era ter o Nico Sessler com a gente, logo depois da apresentação da equipe da seleção brasileira lá no Tour Colômbia. Não rolou, eu daqui a pouco embarco para a Colômbia, onde eu vou encontrar com o Nicolas, vou participar do Tour da Colômbia com a equipe Swift Carbon, que está lá também representando o país, uma equipe continental que pertence ao Ranking América Tour, para acompanhar esse grande evento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo desse programa também. Daqui a pouco eu já estou de partida, mas antes disso eu tenho uma conversa aqui com o Álvaro Pacheco. Álvaro, muito bem-vindo, um grande prazer ter sua companhia aqui, sempre no plantão, e hoje, mais do que nunca, sua presença aqui ela é muito bem-vinda. Afinal, a gente teve o grande campeonato mundial de ciclocross, sua grande... Como eu posso dizer assim, esse é o grande o que faz seu olho brilhar ultimamente, mais até que a bike elétrica. Fala, capitão. Aqui, Álvaro Pacheco, com mais peso e menos cabelo, mais privilégio estar aqui. Ciclocross, e assim, alegrias e tristezas, ou alegrias e menos alegrias, porque as duas últimas provas do Van der Poel até perderam a graça. Ele está voando tanto e sobrando, mas antes de falar disso, ciclocross, eu de verdade sou um entusiasta sincero de como a competição de ciclismo mais divertida de assistir é o ciclocross, pelo formato dela, pelo jeito que é. A gente tem a Irene, que é a nossa correspondente na Europa, clicando lá. E o Van der Poel, e mesmo a Van Van Empel, no feminino, agora nessa disputa de ontem e hoje do título mundial, simplesmente largaram de bandeira, ignoraram o resto. Um pouquinho de trabalho, mas não tinha nenhuma dúvida quem é que estava mandando ali naquela fila. Seja ela no feminino, seja ele no masculino. Os holandeses estraçalhando os pódios do ciclocross. O que é curioso, porque é um país sem tanta tradição no ciclismo histórico como o caso dos belgas, mas essa geração de holandeses está difícil de segurar. A cultura da bicicleta na Holanda é mais do que nunca, né, uma enraizada, e no ciclocross eles têm ali também um pouco do ciclismo feminino, né, que eles têm conseguido ser dominantes nesses últimos anos, né, uma sequência muito vencedora, mas impressionante. Eu também concordo com você, eu fui assistir as provas esse final de semana sem a menor expectativa de surpresa, né, se não acontecesse um grande tombo, um grande acidente, como de fato foi a única forma que o Mathieu Van Der Poel foi derrotado nessa temporada, né, foi batendo num poste, ia ser muito difícil que alguma coisa diferente acontecesse. Aliás, é uma coisa curiosa que só um poste para parar o Mathieu Van Der Poel, né? O maior rival que ele teve nessa temporada, sem dúvida, foi aquele poste em Hockenheim, né? Mas o 6 vezes campeão mundial. Ele cumpriu, job done, foi a frase que ele usou no post dele, o dever cumprido, o trabalho feito para esse ciclista que, acho que até ele, né, foi cansando ao longo da temporada de ciclocross, foi meio entediante assim para ele, não teve tanto suspense assim. A gente já falou aqui várias vezes sobre as causas disso, né, principalmente a mudança um pouco de foco do Wout van Aert, passando, né, a maioria dos eventos do ciclocross dessa temporada. O Pidcock, que nunca andou nesse mesmo nível, também abriu mão das principais provas, nenhum dos dois correu o Campeonato Mundial, e com isso, claro, o caminho ficou muito mais aberto para aquele que talvez já seria o favorito, né, para renovar a camisa arco-íris. E acho que a curiosidade que fica é como é que ele vai focar esse ano dele, se ele vai querer tirar a Uruca de Tóquio lá em Paris no mountain bike, o que ele vai fazer nas grandes voltas trabalhando o Purpecin, se ele vai ser aquele embalador trem-bala, o que ele vai fazer de clássica. Eu pessoalmente estou muito curioso com Flandres e Roubaix e Van Aert ver se manda a fatura de volta do que aconteceu de Roubaix do ano passado. Então, eu acho que o Van Aert vai ser muito importante para a motivação do Van Der Poel, porque eu acho que ele já tem a Sanremo, tem a Estrade Bianche, tem Flandres, tem Roubaix, né? Claro, tem a Olimpíada, e na Olimpíada ele vai precisar escolher, né, o que vai ser o grande foco dele, o mountain bike ou a estrada. Eu concordo, acho que o que ele mais tem instigado a buscar e a romper é o estigma da Olimpíada passada, onde ele caiu em Tóquio, e foi um tombo
né, que virou meme, né, que chamou muita atenção, mas que também tem o Pidcock como um grande rival. Acho que no mountain bike é onde o Pidcock é mais forte nessa briga com os Galácticos, e eu acho que talvez seja onde o Mathieu Van Der Poel tenha maior estímulo de tentar algo que ele ainda não fez, né? Ele falou de correr a Liège um dia, não vai ser esse ano, mas de fato ele já está aí repetindo compromissos, né? Já está aí numa rede um pouco mais viciada de desafios. Esse cara que é um fenômeno, né, Álvaro? Agora, e ele tem um desafio de motivação, até no programa que a gente fez com o Henrique menciona isso, até porque já bateu o guidão com ele no mountain bike, e alguém que chega no nível como ele, que está sobrando, é uma das piores coisas que pode acontecer, porque a motivação, o tesão dele, para falar em português claro, de estar alinhando e estar indo para cima, porque você vê que tinha provas que ele estava ali fazendo estratégia de treino. Agora eu vou deixar andar um pouquinho até o meio a quarta volta para atacar, para ver o que acontece. Agora eu vou deixar eles encostarem para... Assim, fica pequeno, ele se apequena. Falta, como a história do diamante que cresce sob pressão, os atletas profissionais precisam do oponente à altura, e infelizmente para ele não tem. Torcer que o Wout van Aert, que no ciclocross do ano passado foi fascinante, da temporada 22-23, e esse ano não encaixou. Acho que eles vão ter programas de 2024 que vão se encontrar para disputa séria muito pouco. Isso pro Van Der Poel, ele tem que achar uma chama. Não diminui o mérito dele. É impressionante quando ele acelera e vai embora. É um atropelamento de um trem-bala. Mas o que eu fico triste é de olhar de que tem um cara com esse talento, com essa capacidade, e que está sobrando. É engraçado, né? Porque a gente tem um grande fenômeno e, ao mesmo tempo, uma monotonia. A gente viu isso até um pouco com o Froome, a gente vive isso um pouco com o Vingegaard também, quando a segunda vitória dele já, o pessoal começando a achar meio óbvio demais. O suspense é essencial no ciclismo, né? Você tem que ter dúvida de quem que vai ganhar, você tem que ter uma rivalidade, você tem que ter um suspense que, nesse caso, ficou... no ar, né? Porque o Van Aert não entrou no ciclocross com o afinco que precisava, mas eu acho que nas clássicas a gente vai ver sim, o Van Aert vai estar num outro nível. Lembrando que o Van Aert estreia nessa semana, na temporada dele de estrada, lá na Clássica de Almeria, uma prova na Espanha, onde o Luciano Pagarini já venceu. Outra coisa importante para falar do ciclocross, da Fern Van Empel, e essa conexão com o ciclismo de estrada, é que ela deve correr tanto o Strade Bianche quanto o Ronde van Vlaanderen, que são provas que não é asfalto completo, né? E ela está aí se testando para poder fazer essa transição de fato, né, do ciclismo de ciclocross para o ciclismo de estrada. Ano passado ela começou, não foi assim, ainda com a dominância ou com a competitividade que ela tem no ciclocross, mas é também uma questão da gente observar de perto essa menina que é um fenômeno. Tanto quanto o Van Der Poel no masculino, a Fern Van Empel vem dominando o ciclocross já, pelo menos, há 2 temporadas. A Puck Pieterse, o ano passado também foi uma rival mais à altura, né, Álvaro? Acho que nos 2 casos a coisa ficou um pouco mais concentrada esse ano. Agora, falando em concentrada, bem-vindo à Colômbia, dentro de algumas horas você embarcando para lá, para ter uma experiência. E essa semana a gente estava gravando um programa especial que vai vir por aí, de uma equipe holandesa muito interessante. E aí, no meio, o dono da equipe que conversou com a gente falando, de repente ele pode vir ao Brasil, não sei o que lá. Aí surgiu uma conversa, ele falou, mas que prova importante tem no Brasil? Aí deu aquele silêncio. Eu falei assim, caramba, a prova mais importante, e me desculpe quem está ouvindo se não concorda, mas a prova mais importante para equipes profissionais no Brasil é um Gran Fondo. É quase constrangedor a gente falar isso. É uma prova excepcional de experiência que é o Letap Brasil de Campos do Jordão, mas para as equipes profissionais, o lugar para eles exibirem a marca, para eles aparecerem, é um Gran Fondo. É de uma tristeza sem tamanho a gente constatar isso. E você que está aqui com passagem emitida e bagagem fechada para ir para a Colômbia e vai viver lá uma semana de Tour de Colômbia, um país que por N motivos é o governo, era o Pablo Escobar no passado, não importa como. A verdade é que Café de Colômbia e a tradição de ciclismo na Colômbia, do ponto de vista global, dos colombianos que estão correndo na Europa, batendo o guidão para valer, tá viva.
É uma paixão que encontrou uma motivação financeira, né? Os ciclistas se empolgam em ser ciclistas, como aqui no Brasil se empolgam em ser jogador de futebol, porque pode mudar a vida, né? O Rigoberto Urán é um exemplo disso, o Nairo Quintana é um exemplo disso, o próprio Egan Bernal também, são ciclistas que mudaram, né, as condições a partir do sucesso no ciclismo, e todo um mercado que se fomenta em torno disso. Tem muitos problemas, o próprio Tour da Colômbia estava ali no limite de não acontecer, porque o governo não tinha liberado dinheiro, e é um governo também pressionado, enfim, tem a politicagem, tem todos os problemas, mas tem a paixão e tem também a sensação de que o negócio que é bom para todo mundo. Infelizmente, nosso calendário sim muito complicado, né, Álvaro? A própria Volta de Goiás, que é uma prova bem sucedida, né, e perene, é uma prova que anexa as categorias Master para poder girar, né? Isso acontece com o Giro de Interior, com vários outros eventos, onde a gente tem uma mistura das outras categorias para que as provas possam existir, mas a gente sempre aqui é esperançoso de que as coisas melhorem. Não, e uma menção da importância, a importância pelo público espectador. Quer dizer, como você mencionou a Volta da Colômbia, a Volta de Goiás é um caso longevo e super bem sucedido, e bem organizado e bem produzido, mas a presença de público, a inviabilidade de ter uma transmissão, o engajamento, eu acho que esse é a dor, e você vai estar lá na Colômbia, inclusive aqui dando um spoiler, gerando vários conteúdos especiais para agregar. Tomara. Se tudo der certo. E você vai relatar para a gente em primeira pessoa o que é a energia que você vai estar lá no meio, como jornalista e como torcedor. Essa é a principal motivação que eu tenho para esse evento. Eu sou muito grato ao convite da Swift Carbon para poder participar com a equipe, né? Então, e trazer os brasileiros, trazer a experiência dos brasileiros é a principal motivação, e tentar, de alguma forma, traduzir um pouco dessa energia que esse evento apresenta. Lembrando que é uma prova com grandes nomes do ciclismo mundial. Vai estar o Richard Carapaz, campeão olímpico, o Nairo Quintana, vai estar também o Mark Cavendish, que está aí com a Astana, uma equipe Astana bem parruda. Ele tem chance na primeira etapa, pode aí igualar o Mário Cipollini como o segundo maior vencedor de provas do ciclismo de todos os tempos, provas oficiais, né? E só perdendo para o Ed Merckx. Mas são ótimos nomes, o Rigoberto Urán também está lá, o Egan Bernal, e então, assim, é um grande evento, é uma oportunidade muito bacana que a gente vai trazer para a galera que curte aqui o Gregário Radio, o máximo que a gente conseguir, né? Tem sempre uma expectativa do que vai acontecer. Não esquecendo que o Brasil está com uma equipe lá e o nosso Nicolas, né? São 6 ciclistas com a seleção brasileira, são 6 ciclistas da equipe Swift, um deles é boliviano, né? E o Aramayo, e o outro é um argentino, o Laureano, mas são todos brasileiros, né? Nessa camisa. Ainda tem o Vini Rangel, que está com a equipe Movistar. Fora isso, você tem aí algumas outras figuras, por exemplo, a diretora-geral da prova é a Nani Siderax, que é uma comissária brasileira, então quem vai mandar na prova também é uma brasileira. Então, tem muito brasileiro por lá. Acho que vai ser bem bacana trazer essas informações aqui. Lembrando que é uma prova de 6 dias, basicamente todos os dias eles estão a 2.500 metros de altitude de partida, então na segunda etapa, vai ter uma subida de categoria 3 que cruza 3.000 metros de altitude. Então, assim, não é uma subida colossal, mas você está numa altitude muito elevada já, com ar rarefeito, isso cria uma grande dificuldade. Só numa etapa eles vão baixar de 2.000 metros, mas é para subir depois uma subida de 20 km, de 30 km, para chegada em montanha, o Alto del Vino, é o grande momento, né, dessa edição do Tour Colômbia. Vamos ver o que vai ser. Acho que vai ser uma prova de tirar o fôlego, e tem transmissão na ESPN, no Star Plus. Eles vão passar com transmissão internacional, né, a narração, não vai ter o Renan, não vai ter o Celso, mas vai dar para todo mundo também poder acompanhar. E de tirar o fôlego, você vai sentir isso porque Bogotá você já chega em altitude. Então, vai ser você como jornalista, que tem o corre do jornalismo, de cuidar do teu fôlego, porque você também vai estar em altitude. Você não está assistindo dentro de um estúdio no nível do mar. Então, acho que esse vai ser uma coisa da tua narrativa. Agora, apostas pessoais suas, depois da 6ª etapa, quem é que vai vestir a camisa de líder? Eu acho que os grandes nomes do ciclismo colombiano estão de olho nesse evento, né? Então você tem
o próprio Egan Bernal, você tem o Nairo Quintana, você tem o Enner Rubio, você tem todo mundo querendo dar uma beliscada, né, nessa disputa. Mas vai ser muito difícil de marcar, tem muitos caras bons também nas equipes convidadas, nas equipes continentais, nas pró-continentais, lembrando que o campeão mundial, o campeão colombiano agora, recentemente, foi um cara que surpreendeu esses grandes nomes, né, o Alejandro Osório, da GW Shimano. Então, assim, é difícil prever. Eu acho que o Egan Bernal é um cara que está muito focado em ter essa conquista e voltar, né? Depois de voltar a competir, voltar a ser um cara que vence. Então eu colocaria algumas fichas no colombiano da Ineos, que corre com a seleção colombiana, né? A Ineos não está competindo lá e ele está correndo pela seleção colombiana. Mas aos poucos a gente vai falando sobre isso, Álvaro, ao longo da semana aqui na Gregário. Aqui para jogar spoiler da nossa seleção brasileira e do próprio Vinícius na Movistar, o que você acha que a gente pode esperar deles? Uma fuga, uma vitória de etapa? Ou o pelotão é muito quente de colombiano? Eu acho que uma vitória de etapa seria uma grande surpresa, mas está dentro de uma possibilidade. Assim, depende de uma boa fuga, como você falou, depende de estar no lugar certo e na hora certa. Mas a gente tem bons nomes que, inclusive, já estão treinando lá há muito tempo. Não é só o Nicolas, não, né? O próprio João Pedro Rossi, tem o André Gor, que estava lá, o Euler Magno, que sobe muito bem. Então, assim, não colocaria nesses dois times, né, na seleção brasileira, nem na Swift Carbon, a pressão de uma vitória, não. Mas a presença na disputa, né, ou algum protagonismo ali, né, ficar entre os 10 primeiros, ficar nas fugas e tudo mais, eu acho que dá para esperar sim. São talentosos ciclistas, lembrando que a seleção vai com uma parte mais madura, né, com o Nicolas, com o Gor, e uma parte bem jovem, com o Vitor de Paula, o André, e uma galera que pode aí aprender, vai bater lata. E o Vini, claro, vai trabalhar pro Nairo. Acho que o Vini não vai ter tanta possibilidade assim de tentar a sua própria sorte nesse Tour Colômbia não, Álvaro. Bom, esperar aqui. Aproveita, tem autógrafo pra você pedir aqui, tirar o chapéu de jornalista aí de torcedor e ter alguns autógrafos do Míssil de Manx, o nosso Cavendish, que vão ver se esse ano consegue quebrar o recorde lá no Tour de France de vitórias do Ed Merckx, mas que se aposentou, despendurou as sapatilhas, voltou e está se esforçando. É difícil para ele. Tá super dedicado lá. E é outro que eu também acho que não é o foco dele buscar um resultado no Tour Colômbia, mas ele está lá há muito tempo, ele vai se testar, ele vai testar o trem dele com o Morkov, com o Kesbow, tem o Lutsenko, que é um cara muito experiente, que está no time também. Então eu não acho que ele vai passar ali só treinando, não. Acho que é um cara que tem fome, né? Então vai buscar um resultado também, mas é muito difícil para ele, né? A condição ali, tirando a primeira etapa e tudo mais, acho complicado pro Cavendish poder controlar a prova, levar pro sprint e ainda conseguir, depois de passar as subidas, um sprint vitorioso. É bom para ver. Pasajeros, esta é a última chamada para o vuelo de Copa Airlines com destino a Bogotá. Não é exatamente Bogotá. Ainda tem uma pausa Panamá para você, mas vai ser uma longa jornada. Estamos aqui na torcida esperando o que você vai conseguir produzir para Gregário, para quem nos acompanha, e até uma experiência pessoal para você como jornalista. É uma experiência que eu fiquei muito feliz com o convite justamente por isso, porque, né, a gente está na Gregário já chegando no 4º ano, né, de programação e tudo mais, e retornar a cobertura, né, dos eventos assim, em loco, era uma das metas para esse ano. O Dona Bela, quando apareceu essa possibilidade, quando ele falou que tinha essa chance, que até foi conversado no Shimano Fest, quando a gente estava lá no lançamento da bike, da Swift, houve um namoro ali, depois ele lembrou e confirmou o convite, e vamos aproveitar ao máximo, e isso significa tentar ter os melhores conteúdos possíveis. Álvaro, antes da gente seguir o programa, aliás, antes de seguir para a Colômbia, a gente tem que falar um pouco do que rolou nessa última semana. A gente teve 3 eventos importantes, né, e também a expectativa do que está por vir. A gente teve na França a Étoile de Bessèges, e a gente viu nesses eventos que a Lidl Trek de fato mudou de patamar. Foi a equipe que mais contratou para esse ano, trouxe muitos ciclistas. Na Étoile de Bessèges
eles trabalharam para o Mads Pedersen, que acabou ganhando a classificação geral. A gente já viu o Pedersen, que é um ciclista puncher, né, um velocista, que passa algumas chegadas um pouco mais complicadas, também se defendendo bem no contrarrelógio. Não foi diferente nessa prova, ele fez bons resultados, conseguiu por 2 segundos apenas sustentar a camisa de líder, depois de ter vencido uma etapa, chegando na frente do ciclista que ganhou a última etapa, que ganhou o contrarrelógio, o francês Kevin Vauquelin, da equipe Arkea. Então, com isso, a Lidl Trek já acumula uma vitória numa classificação geral nessa temporada. Lembrando que a primeira etapa foi cancelada pelos fazendeiros lá, que estão na França fazendo um rebuliço danado, então eles não tiveram a primeira etapa, mas já na etapa 2 a equipe tomou um grande susto, porque o Axel Laurens, um jovem muito promissor da equipe Alpecin, que estava naquela equipe que fracassou, né, da BB, que era a equipe do Cavendish, aquela coisa toda, bateu o Mads Pedersen no sprint duríssimo, né, foi uma surpresa para a equipe, mas não uma surpresa pelo Axel Laurens, mas pelo Mads Pedersen ter sido superado, e ali a gente viu na etapa seguinte o Pedersen dominando ali, o time trabalhou bem, deu tudo certo, e eles conseguiram confirmar a vitória. Né? O Pedersen ganhou a etapa 3, né, que o segundo dia de competições. Na etapa 4 a gente viu uma vitória de uma equipe continental, é raríssimo a gente ver isso no evento desse nível, mas o Samuel Leroux, de 29 anos de idade, da equipe Van Rysel-Roubaix, conseguiu sustentar um sprint ali contra uns caras de muito bom nível. Tava o Stefan Bissiger, tava o Dries de Bont, que ganhou uma etapa do Giro de Itália, que veio da Alpecin agora para a equipe Decathlon AG2R, e com isso somou a primeira vitória profissional da carreira dele. Imagina, Álvaro, você tá numa equipe continental ganhando aos 29 anos de idade, quando você menos imaginava, né? Você tava lá e a vitória foi alcançada. Eu acho que não se apequenar é a palavra, porque qual foi a etapa do Tour do ano passado que também teve um vencedor inusitado? Porque tem os gigantes se marcando, e aí alguém que tenha valente de se apresentar ali, e fica um gigante marcando o outro, e ninguém acha que aquele cara vai andar e vai lá e ganha. É cada vez mais raro isso. E, aliás, essa temporada entrou pegando fogo, né? Os caras não estão treinando, né? Os caras estão competindo e tá assim, desde aquele critério lá no Tour da Wander que o Jonathan Narvaez ganhou. Mas as equipes pró-continentais, e nesse caso a equipe continental, conseguiu ali beliscar uma vitória. Eu acho que você está falando da vitória do Vitor Lafay, da equipe Cofidis, né, que tirou da Cofidis da fila durante muito tempo, que ele aproveitou a indecisão, né, do Pogacar e da briga do Vingegaard com o Pogacar para conseguir um ataque vencedor. Isso acontece, né, toda vez que você tem ali o holofote, né, cria uma oportunidade. Aliás, foi isso que aconteceu também na Espanha, Álvaro, porque por lá também a gente teve a volta da Comunidade Valenciana masculina, que é uma prova por etapas, e a volta feminina, que é uma prova de um dia. A vitória na feminina ficou com a Cedrine Kebaol, que é uma menina que ganhou a camisa de melhor jovem do Tour de Femme do ano passado, e ela justamente se aproveitou de um cenário onde tinha Cofidis, que tinha Movistar, que tinha grandes equipes. As equipes ficaram se marcando, a Fuga conseguiu uma vantagem suficiente para que ela pudesse cruzar a linha de chegada em primeiro. Essa prova também teve a participação da Tota Magalhães, que ficou em 36º, a 4 minutos e 15 de atraso. Ela chegou no segundo grupo, vamos dizer assim, né? Ela depois contou, né? Eu falei com ela depois da prova. Ela diz ela, né, que estava mal posicionada na subida principal do dia, e quando teve a movimentação, ela não conseguiu acompanhar os primeiros movimentos. Esse gap depois ficou difícil de recortar, e com isso ela acabou chegando nesse segundo grupo, mas que ela se sentiu muito bem, que ela está sentindo as pernas boas e que acredita, inclusive ela não gostou do resultado, ela queria ter conseguido um pouco mais, um resultado um pouco melhor, mas não foi nada mal, ela foi a melhor ciclista da Bipink na prova, é um bom resultado para ela. E lembrando que esse ano tem Paris, o que embaralha a programação de todos os ciclistas, porque tem que levar em consideração que tem uma Olimpíada, coisa que isso acontece a cada 4 anos. E a gente reforça aqui a necessidade da CBC se posicionar logo em quem serão os nomes, né? Tipo, a Tota tem que ser convocada e poder, de fato, trabalhar. É claro que ela trabalha com a ideia, mas não trabalha com a certeza de que ela vai estar na lista, né, para Paris. Ela que também trabalha com a expectativa de correr Strade Bianche,
a prova que acontece, a primeira grande prova que acontece na Itália esse ano, né, no famoso Sterrato, né, da Toscana, e ela deve correr com a equipe B-Pink. Na masculina, Álvaro, a gente viu o Brandon McNulty, um norte-americano, sendo campeão pela equipe UAE, com o colombiano Santiago Buitrago em segundo, e o Vlasov, o russo, mais uma vez, ali no pódio. Ele é o cara que a gente falou na semana passada com mais pódios sem vitória na temporada. Desde o ano passado ele não vence, ficou em terceiro na geral, com a equipe Bora-Hansgrohe, mas uma prova que teve todos os ingredientes, assim, né? Você teve a primeira etapa, que chegou uma fuga de parzinho, né? Os dois ciclistas da VF Bardiani, com a vitória do Alessandro Tonelli, também uma vitória raríssima, né, para uma equipe pró-continental. Na etapa seguinte, Matej Mohoric, da equipe Bahrein, conseguiu a vitória, usando talvez seu melhor atributo. Segundo, né, com a noção tática que ele tem, que é primorosa, ele também tem a capacidade de descer como pouquíssimos ciclistas e conseguiu buscar essa vitória, porque abriu para ele a temporada também. Na terceira, Jonathan Milan conseguiu a vitória, esse ciclista que estreia pela equipe Lidl Trek, que eu acho que vai ser uma base importante para o time esse ano, já cumpriu essa primeira missão, conseguindo uma vitória. A etapa seguinte era a etapa rainha, a etapa que o Brandon McNulty foi campeão e assumiu a liderança, né? E a gente viu, aqui tem um ponto trágico, né? Porque a etapa foi encurtada, porque na linha de chegada, um dos motoristas de uma das equipes, da equipe Arabai, um experiente, um cara de 50 e poucos anos, o Guilherme, faleceu. Ele teve uma parada cardíaca. E enquanto atendia o Guilherme, o pelotão ia chegar e eles mudaram a etapa. Infelizmente ele não resistiu, faleceu. Durante a prova todo mundo falou, mudou, antecipou, aconteceu uma tragédia, mas ninguém sabia exatamente o que era. Mas depois a gente ficou sabendo que a situação foi essa. Aqui os nossos pesares por essa fatalidade que aconteceu com o motorista da equipe, que no dia seguinte foi homenageado, né, nessa etapa de domingo, que teve uma vitória surpreendente até, de um ciclista muito valente, mas quase nunca colheu os frutos disso, né, o Will Barta, da equipe Movistar, entregando aí mais uma vitória para a equipe espanhola. Ele que tá sempre na briga, tá sempre na fuga, tá sempre atacando, mas não tinha conseguido uma vitória tão importante quanto essa. Para completar, Álvaro, a trinca das provas dessa semana, a gente teve um evento na Arábia Saudita, né? O Alula Tour. E ali... Aliás, com cenários que parecia que estava em Marte. Parecia que estava em Marte. É o exótico, Galácticos, né? Em Marte. E muito pouco habitado, né? Tipo outro planeta mesmo, né? Assim, não foi diferente. É sempre exótico, né? Essas provas no mundo árabe. A gente vai ter o Tour do Oman essa semana, vai ter uma sequência de outras provas, porque é o período que elas acontecem, né? No aquecimento da temporada. Mas essa prova tem um valor importante para a equipe Jayco Alula, né? A equipe que na prova Jayco, né, no Tour da Wander, não conseguiu alcançar os resultados que precisavam ter alcançado, e lá na Arábia Saudita conseguiram, porque o Simon Yates ganhou a etapa rainha e foi também o campeão da classificação geral. Um fôlego aí para a equipe entre os seus principais patrocinadores, né? A Alula colocou muita grana, inclusive ajudou a Jayco, que no passado era uma equipe mais vigorosa, né? Foi desmontando um pouco ao longo dos últimos anos, a se recuperar, a se reestruturar, tem grandes ambições esse ano, e o Simon Yates conseguiu cumprir esse objetivo ali de brilhar em casa. Poderia até falar que aos olhos da torcida, né, Álvaro? Mas não teve público, não tinha ali muito torcedor, então foi aos olhos do Sheik, pelo menos. Aos olhos do Sheik. Agora, ouvindo você falar, Leandro, eu acho que o nosso ouvinte concorda, e não muda a minha paixão pelo ciclocross, mas o ciclismo de estrada, nas disputas de guidão de sprint, nas guerras estratégicas, no braço de quem desce, e o ano está começando a começar, tem muita coisa de alegria e de emoção e de conversa aqui, com informação de qualidade que você traz no Gregário Radio. Só para você ter como exemplo, as conexões que se fazem, né? Porque na Alula Tour a gente teve esse dia, que foi o dia decisivo, e teve 4 sprints. Mas os sprints são de nomes que você vai ver, você vai lembrar deles, porque o ciclista norueguês da Uno X, né, o Søren Washold, que é um ciclista que ganhou Tour de l'Avenir, é um cara que trabalhou já com bons resultados na temporada passada, conseguiu uma vitória de etapa, chegou a liderar a prova. O Casper Van Nuden também, um outro cara que brilhou no l'Avenir, que está já encontrando resultado na elite.
e o Tim Merlier, que é agora o velocista número 1, indiscutivelmente da equipe Soudal Quick-Step, que conseguiu 2 vitórias de etapa. Então, você começa a fazer as conexões que você vai ver nas provas maiores, de fato, né? Assim, nas provas mais relevantes, você vai entender, né, o que aconteceu nesse momento da temporada, né? O que embalou, quem que tá bem, quem que não tá, a partir desse tipo de resultado. E março já esquenta as panelas com as clássicas. Não, agora há um loop, né, que é a prova que abre a temporada, né, tá chegando, e tá chegando com o pessoal embalado. Lembrando que tem 4 equipes World Tour que ainda não venceram, inclusive a Visma Bike, né, a Decathlon, a G2R, a Cofidis e a Astana. Eu acho que a Astana vai tentar no Tour Colômbia já sair dessa fila. E tem algumas estreias essa semana. O Remco Evenepoel estreia essa semana na prova portuguesa, Figueira da Foz, e como eu falei no começo do programa, o Wout van Aert também estreia na clássica de Almeria. Depois tem a clássica de Raen também. Vamos ver como é que ele chega, já que ele... É curioso isso, né? Porque ele se poupou na temporada de ciclocross, mas conseguiu uma vitória numa das etapas e vai chegar manso. Mas que o Vanderpool estava lá, mas não diminui o brilho da vitória que ele teve. Foi o dia do Porsche. Mas o Paris-Roubaix também foi o dia do furo dele. Então esse imponderável faz parte da... Não, mas o Vanderpool ganhou outro do ciclocross antes do Van Aert começou a competir, que foi uma aula de ciclismo. Ainda no ano passado, no meio de dezembro. Enfim, mas vai para a estatística, ele ganhou 2. Ele ganhou uma que o Vanderpool não estava lá e ganhou a do Post, que combinou com ele. Acho que o Post deu uma mexidinha assim para ver se acertava. Não, o mais legal foi o Vanderpool falando que achava que o Post ia estar mais macio quando ele batia. Não, e acho que nisso, falar de Porsche é esquisito, mas aquela pancada, se você for lá olhar no YouTube, assim, ninguém fica em pé e consegue entender como é que tá, para onde é a pista, para onde não é, depois de dar uma pancada, de balançar do jeito que balançou. Tá certo que o cara é jovem, tá certo que o cara é forte, tem uma estrutura muscular, mas foi uma pancada feia. Só dele subir na bicicleta e chegar e completar, já é gigante e não tá com o ombro quebrado, que com certeza ficou pedaço ali naquela balançada. Mas na prova seguinte ele vestiu pela 6ª vez a camisa de campeão mundial, cumpriu o objetivo dele, acho que da meta de ciclocross, e agora vamos acabou o trailer, e agora vamos pro filme principal que vai começar da temporada 2024. Vamos ver, agora acabaram-se os ensaios, né, pro Vanderpool, pro Van Aert, agora começa a temporada de fato, e a gente vai estar aqui toda segunda-feira acompanhando, discutindo um pouco esses assuntos. Agora é hora de partir o Colômbia, Álvaro Pacheco. Vamos embora para lá, vamos acompanhar o que vai ser essa grande semana. Destino a Panamá, senhor Leandro Bittar, comparezca al portón, estamos em nuestro despegue. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nesse programa conosco. Estamos aqui na torcida, você que está ouvindo a gente, fica ligado no nosso feed, porque de vez em quando, assim que as possibilidades derem, tem conteúdo especial ao vivo, direto de Colômbia. Muito bem, e participem com a gente, é muito importante também o comentário de todos vocês nas nossas publicações, para que a gente possa interagir, inclusive os vídeos do Vanderpool, da Fernanda Van Empel, estão todos lá no nosso Instagram. Álvaro, um grande abraço para você, uma ótima semana para todos. Darei notícias agora direto da Colômbia. Divirta-se.